Beleza. Então, queridos, nós temos revisado alguns princípios, já alguns encontros, e por quê? Por que precisamos revisar? Porque toda vez que revisamos é uma oportunidade, bom, primeiro para aqueles que não conhecem, conhecerem, né? Saberem que aquilo é um princípio de fé, é uma base, faz parte de algo essencial para a vida cristã. E aqui não estamos querendo falar desse grupo em que nós estamos, irmãos. Nós entendemos que é um princípio deixado pelo Senhor Jesus, e não importa o que grupo seja, né? Então é bom a gente estar revendo, porque para alguns pode ser algo novo, né? Para outros, é uma oportunidade de relembrar esse princípio. Para outros, é uma oportunidade de estar relembrando. E quando a gente relembra, a gente tem que avaliar como que está a nossa prática naquele ponto, né? Então, toda vez que relembramos, é uma oportunidade de uma avaliação. E, eventualmente, fazermos correções, né? Correção de como vivemos, de se estamos fazendo, o que precisamos melhorar, e com isso, nos animar a prosseguir, né? Se é um princípio, não é uma coisa que a gente simplesmente não podemos, não temos a liberdade de descartar algo que o Senhor Jesus deixou. Então, isso é uma garantia, né? Isso é fundamental, porque é uma garantia que, quando a gente relembra, que os princípios estão sendo perseguidos, não estão sendo diluídos pelo tempo. Amém? Queria começar, antes de tocar no ponto em específico que queríamos falar nessa manhã, queria lembrar aqui Filipenses, capítulo 3, queria que abríssemos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Paulo aqui está falando da importância, né, de ele repetir algumas verdades, que isso traria segurança à igreja. Então, aqui, antes de falar do tema que gostaríamos de falar, eu quero lembrar de um outro princípio, que é a questão da importância da repetição. Essa questão de repetir verdades é bíblico, e isso foi usado por Paulo, né? Então, Paulo aqui em Filipenses 3:1 fala da importância dele falar as mesmas coisas, porque isso traria segurança àqueles irmãos. Algo parecido disse Pedro. Vamos abrir lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda Pedro 1:12. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que já está convosco. Pedro fala algo parecido com aquilo que Paulo falou. Olha, eu vou lembrar vocês estas coisas, ainda que vocês já saibam, para que isso confirme, para que estejais confirmados na verdade. Então, queridos, aqui vai um princípio, a necessidade de estarmos sempre relembrando. Essa questão de relembrar é um princípio, para a gente não perder as verdades que uma vez nós alcançamos. Isso também traz lembrança a nós da importância de algo que a gente pratica, que é a catequese. Né? A catequese, eu lembro que a primeira vez que eu vi catequese me lembrou alguma coisa do catolicismo romano, mas catequese é um princípio bíblico, que é justamente da importância da repetição, de aprendermos pela repetição, de haver
né? A necessidade de estarmos sempre falando destas coisas, relembrando os princípios bíblicos, e isso vão ser guardados no nosso coração. Sempre quando a gente fala de catequese, um exemplo de uma boa catequese que temos é quando falamos sobre divórcio e casamento, ou novo casamento. Como os irmãos, a grande maioria dos irmãos está catequizado no assunto e sabe falar com muita tranquilidade que casamento é um só, né? Que casamento é um só. E por que chegamos a essa convicção e temos essa firmeza? Porque tanto que ouvimos irmãos falando sobre a questão do casamento e a questão que o casamento é um só e que não existe, né, um novo casamento. Então, a catequese, essa questão de estarmos repetindo, é algo importante. E os discípulos de Jesus não tinham dificuldade com isso, viu, irmãos? É interessante quando você lê os evangelhos e você vê Jesus falando, por exemplo, Jesus não falou uma única vez sobre perdão. Se você lê os evangelhos, você vai ver em pontos diferentes Jesus falando sobre perdão. Então, os discípulos de Jesus não tinham dificuldade porque era comum aos judeus, desde meninos, aprenderem através da repetição, né? Agora, será que é essa prática, né? Será que hoje a igreja no geral, e aqui eu estou extrapolando o grupo que estamos, a igreja no geral vive isso? Infelizmente não, né, meus irmãos? Infelizmente não. Também quero lembrar aqui 2 textos. Então, aqui só estou fazendo uma introdução, lembrando coisas que os irmãos já sabem. Atos, capítulo 17, versículo 21. Atos 17, 21. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de contar ou de ouvir a última novidade. Eu penso que, infelizmente, a igreja atual tem muita similaridade com os atenienses lá que Paulo encontrou, que não cuidavam de outra coisa senão de procurar ouvir novidade. Às vezes as pessoas não vivem princípios que já sabem, que já conhecem, mas são ávidas por querer buscar novidades. Ainda mais no nosso tempo, onde pinta novidade a cada segundo tem uma novidade rolando na internet aí, né? Então, muitos ainda não vivendo, mesmo não vivendo coisas que já sabem, princípios que já conhecem, são ávidos por procurar novidade, né? Diferente dos bereanos, que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11. Ora, falando dos bereanos aqui da igreja que está, dos cidadãos de Bereia, onde Paulo também parou para pregar o evangelho. Ora, estes eram mais nobres dos que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Aqui, veja como o Espírito Santo faz Lucas, que é o autor do livro de Atos, ressaltar essa característica tão importante daqueles que moravam em Bereia, que eles não eram preguiçosos, mas eles iam examinar, né? Aqui fala com toda avidez, examinar diariamente nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo batia com as escrituras. Então, queridos, se há em nós, se tem que haver uma característica em nós, é não nos cansarmos de ouvir as mesmas coisas e estarmos sempre dispostos a estar checando nas escrituras, estudando as escrituras. Amém, queridos? Feita essa introdução, então, que gostaria de entrar no ponto que queríamos tocar com os irmãos nessa manhã, aproveitando, lembrando da importância da repetição, aproveitando, lembrando da importância da catequese, que é
justamente esse aprendizado pela repetição, eu queria entrar num tema muito, ou conhecido pela maioria dos irmãos, que a gente chama de discipulado. Discipulado. Mateus, e quando falamos de discipulado, não tem como lembrarmos de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, né? Texto que a maioria dos irmãos, graças a Deus, sabe de cor. Mateus 28, 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, ou em outras traduções, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Discipulado. O que é discipulado? Quando nós falamos aqui a encontros passados sobre a igreja na casa, nós começamos falando sobre o que não era a igreja na casa. E eu queria começar falando de discipulado sobre o que não é discipulado. Bom, discipulado não é mais um método. Discipulado não é mais um método. Como se a obra de Deus pudesse ser feita, tem vários tipos, vários jeitos de fazer a obra de Deus. Quando nós vemos Jesus como modelo de obreiro, e se os irmãos assistiram e têm assistido, e abrindo um parênteses aqui, vale e é recomendado muito aos irmãos, recomendamos muito aos irmãos, que estejam vendo aquela série dos fundamentos, que tem passado toda terça-feira, né, naquele live que acontece na terça-feira, e que pode ser revista pausadamente, não tudo de uma vez durante a semana. Os irmãos têm toda uma semana para ver cada uma daqueles, vamos dizer assim, daqueles episódios. E num destes foi falado sobre Jesus como modelo de obreiro. Se Jesus é modelo de obreiro, nós temos que olhar para o modelo que Jesus, como Jesus fez a obra. Como Jesus fez a obra. Se ele é nosso modelo e padrão para tudo, nós temos que olhar para o modelo que Jesus fez, né? Então, discipulado, queridos, não é mais um método. Mais um método. Olha, tem várias formas de se fazer a obra de Deus, e um deles é discipulado. Não é assim. Nós não entendemos dessa forma. Discipulado é o modelo que Jesus estabeleceu para crescimento da família de Deus. É a forma, é o modelo que Jesus estabeleceu para crescimento da família de Deus. Não é sem razão que ele traz essa fala no final, talvez num dos últimos momentos que eles estavam com os discípulos. No Evangelho de Mateus, ele registra como o último momento de Jesus com os discípulos. Então, uma coisa muito importante, o que Jesus traz aqui para os discípulos é uma coisa muito importante, e ele fala deste modelo de fazer a obra de Deus, né? E a ordem é fazer discípulos, não frequentadores de reunião, não crentes nominais. O que Jesus nos mandou fazer é fazer discípulo. E ele dá o roteiro ali, né? Primeiro, ir ou indo, enquanto vamos vivendo, enquanto vamos trabalhando, enquanto vamos estudando, enquanto vamos vivendo, fazermos discípulos. Depois, batizar. O batismo não é algo relativo.
O batismo está associado à salvação. Lembrando Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para remissão dos vossos pecados. O batismo não é algo relativo. O batismo está associado à salvação. Muito bem. E depois, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é, então, o discipulado? É esta etapa principal de ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, não é gerar frequentadores de reunião. Isto não é discipulado. Não é crente nominal. Ah, eu sou de tal lugar, eu sou de outro lugar. Eu sou dos discípulos de Curitiba. Pensa que estamos livres disso? Não estamos. Não é gerar crentes nominais. Em 2020, eu estava pesquisando aqui, em 2020, o Brasil tinha aproximadamente 212 milhões de habitantes. Destes, 50% se diziam católicos, ou seja, 106 milhões. E 31% se declaravam evangélicos, ou seja, 65 milhões. Se a gente fizer a soma desses dois grupos, são 171 milhões de brasileiros que se declaram cristãos. A pergunta que eu faço para os irmãos, e não é difícil de responder, será que é isso que a gente vê aí, nesse nosso Brasil? 171 milhões de discípulos de Cristo? Se pegarmos só o percentual evangélico, é isso que nós vemos aí, 65 milhões de discípulos de Cristo? Então, o que nós vemos no nosso país, esse percentual todo mostra que realmente se vive aqui aquilo que Jesus ensinou? Então, queridos, não dá para negarmos que há algo errado nesse processo de evangelização do nosso país. Jesus falou que era para levar os discípulos a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. E sequer hoje as pessoas sabem falar sobre Jesus. Que dirá daquilo que ele ensinou? Discipulado, queridos, é levar uma pessoa convertida, né, a amar a Deus. Amar a Deus. Com todo o coração, toda a mente, toda a força, e querer ser como Jesus. Amar como Jesus. Servir como Jesus. Andar como Jesus. E por que isso? Romanos, capítulo 8, outro texto que, graças ao bom Deus, a maioria dos irmãos sabe de cor. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem, em outra tradução, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Repetindo, para serem conformes à imagem de seu Filho. Repetindo, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Por que temos que ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou? Porque é isso que Deus quer. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11. E se alguém pensa que só em Romanos 8 diz isso, vamos lá ver. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo falando: sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Sede, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então vejam, queridos, que além de Romanos, que fala lá da necessidade de sermos conformes à imagem de Jesus, conforme à imagem do Filho de Deus, nós vemos outros textos bíblicos que mostram que este era o ensino pregado pelos apóstolos, né? A necessidade de sermos imitadores de Deus, imitadores de pessoas que, por sua vez, imitavam a Deus. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, discipulado, o que que é? É este irmão mais maduro, é um irmão mais maduro, que a gente pode chamar aqui também de pai espiritual, ajudando um irmão mais novo a ser parecido com Jesus. Então, o irmão mais velho, ou, entre parênteses, um pai espiritual, ajudando um irmão mais novo a ser parecido com Jesus. A palavra discipulado não aparece na Bíblia. É uma palavra que nós nos acostumamos a usar, não há problema em usá-la, mas não é um termo que exista na Bíblia, né? Um termo mais adequado, né? Mais adequado, sim, um termo mais, o que a Bíblia apresenta, é essa relação entre irmãos, chamado de, Paulo usa o de pai na fé. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Primeira Coríntios 4,17. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado.
e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Todos sabem, quando leem a história de Timóteo ali em Atos, como Paulo encontrou Timóteo, sabem que Timóteo não era filho natural de Paulo, mas Paulo toma Timóteo como um filho na fé para formar a vida de Timóteo, né? Então, Paulo faz referência a Timóteo como meu filho amado. Filemon, vamos ver quem acha Filemon aí, hein? Não vale procurar no celular. Filemon, capítulo 1, versículo 10. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Rogo-te por meu filho Onésimo. Então, Paulo, na prisão, pregou e levou a Cristo um homem de nome Onésimo, e a quem ele se refere aqui como meu filho, filho na fé. E ainda, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, queridos, fica claro aqui, e aqui eu creio que essa ilustração de pai espiritual nos ajuda muito a entender o que é discipulado e o que não é discipulado. Essa relação de pai-filho tem muito a nos ensinar. Falando de princípios e recordando princípios aqui, alguém poderia abrir o microfone aí e lembrar de, quando a gente fala de criação de filhos, quais os 4 pontos lá? Quais os 4 pontos importantes quando a gente fala de criação de filhos? Eu estou citando aquele da apostila mesmo. Alguém lembra e gostaria de falar aí quais os 4 pontos quando a gente fala de criação de filhos? Aqueles que estão na apostila da família. Alguém se lembra aí, quer arriscar, não? Alguém quer arriscar? Dou-lhe uma. Fabão, quer arriscar? Fabão, tá coçando a barba ali, Fabão? Deuteronômio 6:6. Quase, Rubens. O Deuteronômio 6,6 tem tudo ali. Mas eu vou lembrar os 4 pontos aqui, os 4 pontos importantes na criação de filhos. Primeiro, amor ou amizade. Amor ou amizade. Ponto número 1. Ser amigo, ser exemplo. Muito bem. Amor, amizade. O segundo ponto, ser exemplo. Segundo ponto, ser exemplo. Terceiro ponto, instrução ou ensino. Instrução ou ensino. E quarto ponto, disciplina. Correção. Correção, disciplina. Isso a gente está falando ali, qual o dever dos pais na formação dos filhos. Amor, amor, amizade, ponto número 1. Exemplo, ponto número 2. Instrução ou ensino, ponto número 3. E disciplina, ponto número 4. Eu relembrei esses princípios aqui de criação de filhos para falar novamente dessa relação entre pai e filho espiritual, tirando a questão da disciplina, né? Que aí falando de irmãos, a disciplina ela tem que ser conduzida pelos líderes da igreja, né? Os outros 3 pontos, eles valem muito nessa relação de discipulado. O amor, a amizade, tem que haver na relação de discipular, de pai
com seu filho na fé, ou de discipulado, vamos usar isso, tem que haver amor, né? Amor, a amizade, tem que haver o exemplo, e tem que haver o que? A instrução. Lembrando aqui que os discípulos aprendiam como com Jesus? Eles aprendiam vendo, né, Alan? Vendo, eles aprendiam ouvindo e aprendiam perguntando. Jesus chama os discípulos em determinado momento, não me chamareis mais servos, mas chamo amigos, não é? Então Jesus tinha um relacionamento de amizade com os seus discípulos. Jesus era o exemplo para os seus discípulos. Jesus amou os discípulos, voltando a um ponto atrás ainda, além da amizade, Jesus amou os seus discípulos. Foi exemplo para eles. Aí Jesus os ensinou naquilo que ensinou tanto pelo seu exemplo, como pelas suas palavras, né? E os discípulos também aprendiam perguntando, né? Então, esses 3 pontos, queridos, amor, exemplo e instrução, é o que tem que estar presente nesse relacionamento que nós chamamos de discipulado, onde um irmão mais maduro, ou pai espiritual, vai estar ajudando um irmão mais novo a ser o quê? Parecido como Jesus. Mateus, uma outra expressão que eu gosto muito, né? Que eu gosto muito, é o que está em Mateus 24, 45. Mateus 24, 45. Para falar dessa relação entre irmãos. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Uma outra expressão para esse relacionamento é de servo que ajuda servo. É interessante que nesse texto de Mateus 24, 45, fala assim, servo fiel e prudente, a quem seu senhor, quem é o Senhor? Deus, constituiu sobre os seus servos. De quem são os servos? Do Senhor. Os servos são do Senhor. E o outro irmão, que também é um servo, tem a responsabilidade de cuidar desse servo. Mas todos são servos do Senhor. E por que isso é importante a gente lembrar essa expressão servo? Porque, infelizmente, houve em muitos lugares o abuso de autoridade nessa relação de discipulado. O autoritarismo é um risco, que não é porque houveram abusos, né, e erros em alguns lugares, que a gente vai desprezar aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ele nos deu a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, de irmãos mais maduros, cuidar de irmãos mais novos. E é sempre bom esse irmão mais maduro lembrar, eu sou servo. E eu estou aqui para servir meus irmãos mais novos. Não é? Então, jamais podemos nos esquecer disso. Agora, essa relação, queridos, ela tem que ter um objetivo. O relacionamento de discipulado, ele tem que ter um objetivo. Qual o objetivo? A multiplicação. Primeiro, na qualidade, e depois visando quantidade. Isto é, Jesus chama os discípulos para estarem com ele, para quê? Para que eles crescessem em vida, em caráter, soubessem princípios, vivessem esses princípios, não só soubessem, mas vivessem esses princípios, mas com um objetivo, que eles depois multiplicassem e levassem isso a outros. Então, a relação de discipulado, ela tem que ter um objetivo. Formar para levar a fazer. Qualidade para depois quantidade. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2.
versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Que Paulo está orientando Timóteo aqui, seu filho na fé. O que você aprendeu de mim, o que você ouviu de mim, você agora transmite a homens fiéis e idôneos para que eles possam transmitir a outro. Paulo tinha muito claro. Não era para terminar ali em Timóteo. Agora, Timóteo, você aprendeu, agora você tem que levar para outros. Confia a outros. Para que estes também possam levar a outros. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Tito 2, de 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Peguei esse texto aqui, embora o começo do texto fale de irmãs idosas, e eu fui olhar no original, é irmãs idosas mesmo. Então, o texto lá, idoso é idoso mesmo. Mas eu penso que esse texto é plenamente aplicável a irmãs mais maduras. Qual o objetivo? O que essas irmãs mais maduras podem e devem fazer? E o que o texto diz? Que elas sejam sérias em seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Olha que adjetivo maravilhoso, hein, irmãs? Ser reconhecida como uma mestra do bem. Não é um adjetivo fantástico a ser perseguido, a ser almejado, a ser desejado? Para quê? Mas tem um objetivo. Tem um objetivo. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Como eu ensino uma mulher mais nova, ó, irmãs, para pensar aí, como que eu ensino uma irmã mais nova a amar seu marido, a ser prudente e a amarem seus filhos? Primeiro com exemplo. Primeiro com exemplo. Não dá para ser de outra forma. E queridas, abrindo aqui um outro parênteses, falando para as irmãs com todo carinho. Queridas, vocês têm uma função especial de esposa e mãe, a maioria aqui que é casada, que são mães. Mas saiba que o Senhor espera de vocês também, que vocês ajudem as mais novas. Que além de cuidar da própria casa, que vocês possam ajudar as mais novas. Primeiramente com o exemplo. A serem moderadas, seguindo o texto lá. Puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Assim como Paulo exortou ali Timóteo, né, que ele tinha por obrigação, que tinha por alvo transmitir aquilo que ele tinha ouvido
e aprendido a homens fiéis e idôneos, irmãs, com todo amor e carinho, eu falo para vocês que vocês sejam também exemplo e ajudem as irmãs mais novas a serem boas donas de casa, puras, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Basicamente, estou repetindo o texto aqui. Então, esse trabalho de discipulado, queridos, é esse trabalho de formação, de cooperação mútua. Servos ajudando servos, não com autoritarismo, não com abuso de autoridade, mas com amor, com dedicação. Qual é, eu falei do exemplo, dos princípios entre pai e filho, qual é o que a gente, nós que somos pais e que queremos formar os nossos filhos, qual o grau de dedicação que temos por isso? É isso que temos que pensar no relacionamento que temos com os irmãos que estão conosco. Agora, este servo, ou este filho na fé que está sendo cuidado, ele tem que crescer, é esperado que cresça, certo ou não? Quando a gente fala no mundo natural, a gente não espera que os nossos filhos cresçam, sim ou não? Faz um joinha aí. Quem acha que deve o filho crescer? Quem espera que o filho cresça? Ó, eu espero que o meu filho cresça. Ele já, em tamanho o meu já cresceu, né? De tamanho o meu já cresceu, mas eu espero que ele cresça. Cresça como homem, cresça como discípulo de Cristo. E mais, eu espero que ele vá além. Um filho que nunca cresce, queridos, tem problemas. Não é verdade? Um filho que não cresce, ele está com problemas, e problemas sérios. Alguém que não cresce na fé, devido ao tempo decorrido, tem problemas. E, infelizmente, problemas sérios. É esperado que o filho que cresça, se desenvolva em todas as áreas e, por fim, constitua a sua própria família, não é isso mesmo? Salvo exceções que existem no mundo natural, e estou falando aqui na igreja, no mundo natural, que alguns talvez não vão se casar e não há nenhum problema nisso, mas, normalmente, a ordem natural das coisas é que os filhos cresçam, aprendam e constituam suas famílias. E gerem filhos que depois vão crescer e vão constituir suas famílias. E assim é no reino de Deus. Discipulado não pode ser confundido com o eterno divã. Sabe o que é isso? Discipulado não pode ser confundido com o eterno divã, onde o discípulo vem lá e começa todo tempo. Passa semana, passa mês, passa ano, é sempre falando de problema. E não cresce. Discipulado não pode ser um eterno divã, é formar para fazer. É esse que tem que ser o objetivo desse relacionamento, formar para fazer. Chegou um momento na vida dos discípulos de Jesus que eles precisavam ir. Jesus falou, olha, estou indo, agora é com vocês. Eu vou dar todos os recursos, já dei para vocês a palavra. E agora vocês vão ter o Espírito Santo. E vocês têm tudo o que vocês precisam para ir e fazer discípulos e batizar e ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, vão. Infelizmente, no mundo atual, nós vemos, né, que existe uma geração aí, não sei quando começou isso, de homens que não crescem. Isso falando no mundo atual, né? Lá fora. É interessante você passar pelas ruas e ver homens barbudos soltando pipa. Rapaz, quando na época dos mais velhos aqui, você imaginava uma coisa dessa, um cara barbudo, grandão mesmo, soltando pipa na rua, cara. Muitos não estão crescendo. Não estão constituindo família. Cada vez mais não é sem
Não é incomum filhos já velhos vivendo debaixo da saia da mãe. Também casar para quê, né? Num mundo tão promíscuo como esse, o cara tem um caso lá fora e fica morando debaixo da saia da mãe, não quer assumir responsabilidade. Mas, querido, no mundo espiritual, nós estamos falando aqui de uma verdade. O discipulado visa formar para fazer. Formar para fazer. Queria concluir aqui, para abrir para os irmãos comentarem aí, um texto que eu já citei, que é Marcos, capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Isso é discipulado. Resumidamente, isso é discipulado. Formação para multiplicação. Então, queridos, que nós pensemos no nosso, nessa, né, como eu falei, relembrar os princípios nos ajudam para alguns conhecerem, para quem conhece, relembrar, e uma vez que relembramos, avaliar, corrigir e prosseguir. Então, que possamos aí avaliar nossos relacionamentos, esses irmãos mais velhos que estão cuidando de irmãos mais novos, e esses irmãos mais novos que talvez alguns não sejam tão mais novos assim, né? Talvez não sejam tão mais novos assim, fala, rapaz, será que já não estava na hora de eu constituir família? Será que não estava na hora de eu constituir família? Até quando? Queridos, com todo amor e carinho, isso aqui não é para a gente só pensar e avaliar o que estamos fazendo. Amém, irmãos? Queria abrir aqui a oportunidade para os irmãos aí que quiserem complementar, comentar, corrigir eventualmente, não tem problema com isso também não. Né? Eu sou só um servo mais velho querendo ajudar os outros servos. Quero cumprir minha parte nesse ministério aí. Amém? Então, eu gostaria de abrir aqui para os irmãos. Quem quer comentar alguma coisa? Vai lá, Alan. Você está coçando o dedo aí, Alan. Vai. Não, o povo aqui em casa está falando. O pai vai falar. Na verdade, assim, Ismar, o que você colocou tá... não tem o que acrescentar. É isso aí. O que cabe é a nós realmente avaliarmos aí até onde a gente tem sido cooperador nesse processo, né? Até que ponto, eu pensando por mim mesmo, né, da minha vida, até que ponto eu tenho cooperado com os irmãos, né, para que eles possam crescer e constituir família, como você usou como exemplo, né? E até que ponto, de repente, a minha conduta tem cooperado para que fiquem grandes, só que soltando pipa, chupando dedo, fazendo coisas que não são mais adequadas ao seu tempo, né? Então, a gente realmente precisa avaliar, né? Quando você comenta sobre as mulheres, né? As mais velhas ensinarem as mais novas, eu imagino assim que no meio das irmãs possa ter algumas que considerem que de repente já alcançaram, né? E que porventura talvez não amadureceram o suficiente. Seria muito importante que estivessem procurando as outras irmãs e com simplicidade de coração perguntar: minha irmã, tem algo que eu preciso crescer? Tem algo que eu preciso ainda amadurecer, né? Para que essa irmã não ache que está tudo certo e siga a vida e formando outros na mesma condição de erro que ela, né? Ao passo de que tem muitas que já estão lá na frente, que já poderiam estar cooperando mais e se acanham, né? E se encolhem e deixam de abençoar por temor de repente tocar na vida de outro, por temor de repente a outra pessoa não querer ouvir, não aceitar, né? Eu creio que vale muito essa reflexão entre as irmãs também,
as que estão abaixo do que deveria ser para crescerem e chegarem na estatura que o Senhor espera delas, e as que já estão não guardarem o talento, né? Não guardarem aquilo que o Senhor deu na mão delas, né? Isso é o que me vem ao coração em tudo que você falou aí. Eu queria só aproveitar, você me fez pensar uma coisa aqui, ela, enquanto você falava, diferente também do mundo natural, né? Em que, conforme a gente vai envelhecendo e os filhos crescem, constituem família, o relacionamento pai e filho se toma um outro jeito, né? É aquilo que Jesus fala para os discípulos mesmo. Eles cresceram e chega um momento agora, eu vou chamar vocês de amigos, né? Então chega uma hora que eu espero que Samuel, eu não vou falar Samuel que ele vai ficar constrangido, que o Filermino case, e o Filermino constitui família, e aí, digamos que eu tivesse um filho chamado Filermino, né? E aí, o que eu espero? Pô, daí ele vai vir ouvir conselho, vai vir, né? Ele já vai ter maturidade para... Eu não vou mais ficar... Ele vai ter maturidade para tomar decisões, ele vai ter que tomar decisões, como todo homem maduro tem que tomar decisões, né? Mas ele vai vir se aconselhar e a gente tem um relacionamento de amigos, isso no mundo natural. Mas no mundo espiritual, queridos, nós jamais, enquanto estivermos vivos, o desejo de Deus é que frutifiquemos. Não há limites para filhos aqui, né? Não há limites. O mundo natural impõe às mulheres uma limitação pela idade de fertilidade, né? De ter mais filhos. Impõe, né? Mas no mundo espiritual não. Quer dizer, queridos, essa obra é para toda a vida. Essa obra é para toda a vida. Entende? Então, o desejo do Senhor é que a gente frutifique, e frutifique muito, abençoe muitos. Hoje estamos com uns, amanhã com outros, e depois de amanhã com outros, e assim seja um ciclo virtuoso de bênção, de irmãos abençoando irmãos, e esses irmãos abençoando outros irmãos. É aquilo que Paulo falou para Timóteo ali. Então não há aposentadoria, não há velhice, nada deve parar esse processo. Amém, queridos? Nada deve parar esse processo. Amém? Mais alguém, Géris? Eu gostaria de ressaltar alguns termos que você mencionou, Ismar. Filho amado, pai na fé, mestra do bem, formação para multiplicação. Olha que interessante, nós sempre relembramos que a igreja é uma família, né? Uma família formada por filhos amados, pais na fé, mestras do bem, que trabalham em conjunto, que vivem em conjunto, desenvolvem um trabalho em conjunto para formação, para multiplicação. Amém, Géris. Boa lembrança dessa família na fé, né? Amém. Perdão, Ismar. Pode falar, Alain. Um ponto importante, assim, né? Talvez alguns olhem para aqueles textos de João que fala sobre o fruto, e aquele que dá fruto o Senhor limpa para que dê mais fruto, e talvez a pessoa realmente pense, né? Ah, poxa, mas o fruto de repente não está acontecendo na minha vida, né? Eu não estou conseguindo frutificar. O que é importante a gente sempre lembrar que, como o texto que o Ismar leu ali dos servos, de quem são os servos? São do Senhor, né? Vamos traduzir esses servos para ovelhas, né? De quem são as ovelhas? São do Senhor. A quem o Senhor vai confiar as ovelhas, né? Imagina você, se você fosse um dono de ovelhas, e você tem muitas ovelhas, e você tem um pastor, e ele é rigoroso, né? Cuidadoso, presta atenção em cada ovelha, cuida de cada detalhe, e você tem um outro que é negligente, que deixa as ovelhas perecer, deixa sem comida, deixa sem água. A qual dos pastores você confiaria suas ovelhas? Né? E eu vejo que o Senhor tem as suas ovelhas e ele as dá a quem ele vê que vai estar cuidando. Então, se de repente você tem sido infrutífero, né, nesse tempo, não tem podido cuidar dessas ovelhas,
né? Não é questionar o Senhor por que Ele não te dá ovelhas. É, de repente, se questionar onde te falta para que você esteja apto para cuidar dessas ovelhas. De repente, você está sendo esse segundo, que é negligente, que não cuida bem da ovelha. Aí o Senhor não vai te deixar cuidar de ovelha, porque sabe que se deixar na sua mão não vai para frente, né? Ou vai perecer a ovelha, né? Então, que a gente possa sempre estar buscando estar apto nessa obra, né, ao Senhor, né, buscando os irmãos mais maduros e perguntando, irmãos, onde eu posso melhorar? O que eu preciso fazer para que o Senhor possa confiar essas ovelhas a mim? O que me falta, né? E eu creio que nesse companheirismo entre nós, né, nessa ajuda mútua do corpo edificando o corpo, nós vamos estar sendo limpos pelo Senhor para que a gente produza mais fruto ainda, né? Amém, Alan. Só lembrando alguma coisa que nós conversamos com os homens naquele tempo que nós tivemos no domingo aí em jejum, começa por nossa casa. Começa por nossa casa, por nossa família, pelos nossos filhos, né? Eu creio que grande parte dos irmãos que estão aqui já tem uma responsabilidade a partir do seu próprio lar. A partir do seu próprio lar, já tem uma grande responsabilidade, né? Falando aí, você pegou um gancho, vou pegar um pouquinho aqui, relembrar as irmãs, né? Quantas têm filhas mulheres em casa? Né? Quantas têm filhas mulheres em casa? Várias irmãs aqui têm filhas mulheres. E o que o texto fala da minha responsabilidade de irmã mais madura para com as minhas filhas? Então, queridos, aí a gente já tem um tanto de coisa para desenvolver, com a graça de Deus. Saiba que o Senhor nos dá a graça, irmãos. Ele nos dá o seu Espírito. Ele nos dá a oportunidade de buscá-lo, pedir ajuda para Ele, para nos dar força, nos dar sabedoria, né? Fico imaginando talvez a Fátima falando, mas eu estou novinha aqui ainda, né, Fátima? Pensando ali, mas Fátima, Deus te dá graça. Deus te dá sabedoria, Deus te dá a palavra. Desculpe estar te citando, Fátima, mas é porque você tem duas filhas, você está chegando agora, né? Tem duas filhas chegando agora, mas Deus vai te dando graça, minha irmã. É verdade. Deus vai te dar graça. E assim também, para todos nós. Eu acho que um grande trabalho, uma grande obra também, é quando a gente avalia, né? E, cara, será que eu estou sempre me debatendo ainda nos meus mesmos problemas? Quando eu falei que o discipulado não pode ser um eterno divã, no seguinte aspecto, será que eu estou crescendo na fé? Ou eu continuo reproduzindo a mesma postura de, sei lá, de 1, 2, 3, sei lá quantos anos atrás? Eu creio que uma grande obra já é eu olhar para trás e falar, opa, eu cresci, eu tenho crescido, eu não sigo reproduzindo aquelas mesmas atitudes lá atrás. Isso já é uma grande obra também. Agora, se eu continuo tendo meu tempo com meus irmãos, os meus irmãos mais maduros, e eu estou sempre voltado na mesma situação, queridos, tem algo sério aí, não é? Tem algo sério aí, não é verdade? Então aí que a gente tem que falar, pô, eu parei, eu cresci, já não... Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, né? Andava como menino, brincava como menino, mas quando eu fiquei homem, tornei-me homem, deixei as coisas de menino. Então, tem coisas que são de meninos na fé, que chega uma hora, queridos, tem que ser deixada de lado. Isso é de coisa de menino na fé. Não pode ser reproduzida. Mais. Amém? Mais alguém quer falar algo? Bom, se não houver mais ninguém, eu creio que nós poderemos partir o pão, certo, irmãos? Então, gostaria que os irmãos aí pegassem aí, como todo encontro geral que fazemos, ao final celebramos a ceia juntos, né? Então, daria um tempo aí para os irmãos.
Ismar, Oi, Alan. enquanto o pessoal vai preparando a ceia, me veio algo ao coração, assim, que tem me animado nesses dias. É de ver esse cuidado de Deus como um pai nos trazendo a clareza, sabe? Muitas vezes, assim, tanto para conosco quanto para aqueles que estão à nossa volta, né? Nós muitas vezes queremos ver algo vencido, algo superado, e muitas vezes esse ponto não vai, não avança, não desenrosca, né? Mas eu queria animar os irmãos sobre a soberania de Deus, né? O poder de Deus de convencimento, de esclarecimento, né? O Espírito que habita em nós, que nos assiste em todas as nossas fraquezas, né? Muitas vezes nós dependemos da força do nosso braço para resolver as coisas, né? E quando a gente entende o caminho e se rende ao cuidado de Deus, né? E espera o Senhor agir, clama a Ele com orações e súplicas e ações de graça, né? O Senhor vai fazendo. Eu quero animar os irmãos nisso, a se colocar Amém. aos pés do Senhor, clamando, né? Para que o Senhor os ajude e para que, se de repente você está cooperando ali com teu filho não está avançando como você entende que deveria, que você se posicione aos pés do Senhor com orações, com súplicas e ações de graça, né? E o Senhor vai entrar na situação. Ele é esse Pai querido, né? Ele vai onde a nossa mão não vai, né? Ele mexe onde a gente não consegue mexer. E quando Ele faz, a obra é bem feita, a solução é completa, né? Não tem que refazer mais nada, né? Nós estamos com esse Pai amoroso, né? Amém. E precisamos contar com Ele para tudo. Amém. Amém, queridos. Rogério, se abençoa para a gente? Senhor, te damos graça por esse tempo juntos, ó Senhor. Ainda que distantes, mas no mesmo espírito, no mesmo coração, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o motivo de estarmos aqui é justamente o Senhor e o feito naquela cruz, ó Senhor Jesus. Amém. E hoje nos lembramos, ó Pai amado, deste evento que marcou a história, Pai amado, que recuperou o homem de sua perdição. Obrigado, Pai, porque hoje podemos nos lembrar, Senhor Jesus, de que tudo que o Senhor precisa de nós, que o Senhor quer de nós, foi conquistado naquela cruz. Ajuda-nos, ó Pai, e obrigado, Pai amado, por ter nos libertado, nos livrado de um reino de perdição, Pai amado. Amém. Amém. Ney, você está por aí? Oi. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, Ney. Vamos cantar novamente um daqueles cânticos que você pôs lá para a gente. Amém. Jesus, em tua presença, Deus aqui. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e do teu completa perto ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, rendemos todos a ti, contemplando
hoje, pois dia tua morte precisa todos nós. E teu completo acesso ao coração do Pai. O céu se separava, já não separa mais. A luz que era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar um pouco de vida. Estamos nós aqui. O véu que separada já não separa mais. A luz que era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar um pouco de vida. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Amém. Aleluia! Amém, irmãos? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Senão, vamos encerrar por aqui. Ô, Ismar, já apresentamos o Francisco e família no grupo? Eu creio que sim, né, Francisco? Dá um oi aí para a turma, Francisco. Sim, bom dia, irmão. Bom dia a todos e perdão pelo atraso, é que eu não estava conseguindo entrar. Mas sim, já fomos apresentados. Então, ali o Francisco, a Clair e o Iago, diretamente de Cacoal. Eles tentaram trazer um pouquinho de sol, queridos. Eles se esforçaram em pôr na mala um pouquinho de sol para trazer lá de Rondônia para cá, mas não deu para chegar. Só ficou pelo caminho. Então. Mas, mais uma vez, sejam bem-vindos, viu, queridos? Amém. Aleluia. Amém. Amém? Então tá bom, queridos. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí. Tenham um domingo cheio da graça e da vida de Deus. Amém? E que saiamos aí indo e fazendo discípulos, abençoando a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que sejamos o bom aroma de Cristo. Certo, Cutrim? Amém. Aleluia. Gosto muito. O Cutrim, rapaz, até no pedágio. O Cutrim para no pedágio. Enquanto ele está dando dinheirinho ali, Jesus abençoe sua vida. Jesus fale com você. E ali o Cutrim vai semeando, né, Cutrim? Eu gosto muito de ver isso. Eu estou dando um exemplo aqui do meu querido Cutrim, que por onde passa não tem quem não seja respingado ali, viu, Cutrim? Louvado seja Deus. Exatamente. Amém. Amém, queridos. Um grande abraço, então, a todos aí. Agora é aquele momento que os filhos do Rubens tanto almejam. Que é abrir a câmera e dar tchauzinho para a turma. Cadê? Ué?